Vamos ver se já está transmitindo. Já temos algumas pessoas chegando. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Ismaelton, então. Eu tô só esperando um sinal aqui para ter certeza que tá tudo ok. Já estão na live aqui alguns. Eu tô testando aqui um pouquinho. No Caminheiros. Tudo ok? Ah, tá certo. Eu tava esperando um sinal aí de vocês. Pronto. Então são 20 horas. Muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui participando da reunião doutrinária do Centro Espírita Caminheiros da Paz de Valente, uma cidade co-irmã de amigos muito queridos no movimento espírita, no Conselho Regional 6. Boa noite, Edilúzia também, estou vendo chegando aí. Eu sou Cleildes, conforme divulgado aí pelo nosso amigo Ismaelton. A palestra desta noite está sob a nossa responsabilidade e eu quero então começar fazendo a prece, como é de costume, como estamos habituados. Então sejam bem-vindos e vamos à nossa abertura. Senhor Jesus, Mestre amado, pelas vias da comunicação virtual, estamos nos ligando aos amigos na cidade de Valente, a outros amigos em outros lugares, sintonizados, Jesus amigo, na mensagem amorosa e consoladora da doutrina espírita, a nos ensinar as lições de amor, de justiça, de bondade. E neste intento nós queremos rogar a Tua presença, o amparo amigo dos bons espíritos, para o transcorrer deste nosso encontro fraternal. Sê conosco, abençoa os que se encontram em sofrimento, que a Tua paz seja cada vez mais percebida pela humanidade. Que assim seja. Então, a nossa reflexão desta noite tem como propósito pensarmos sobre a evangelização da infância e da juventude. Nós evangelizadores costumamos dizer pensar na ação evangelizadora. Qual é a importância da evangelização? Qual é o impacto que esta ação, que esta atividade da Casa Espírita tem na vida daqueles que são alcançados pela tarefa da evangelização, das suas famílias, do seu futuro? Então diz André Luiz que o Espiritismo, em todas as suas circunstâncias, é antes de tudo uma obra de educação, porque ele integra a alma humana num processo de educação, num processo de aprendizagem, aos padrões divinos, aos padrões do Divino Mestre. Então a educação é a educação da alma, a alma do movimento educacional espírita. Pensando nesse projeto, nós vamos buscar uma orientação do Espírito Viana de Carvalho
que nos diz com muita esperança, como um consolo, como um grande estímulo ao trabalho da evangelização. Educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Então, a evangelização espírita é, para o Espírito Viana de Carvalho e para o movimento espírita, uma centelha de luz e cuidado com os caminhos das crianças e dos jovens. No Centro Espírita, a evangelização é um momento muito especial. Quem já foi evangelizado, como eu, ou quem evangeliza na atualidade, como eu também, como Ediluz e como outros tantos amigos aí do trabalho espírita, sabe que a evangelização vai promover convivência, vai promover conhecimento, aprendizado, oportunidade de refletir sobre as mensagens de Jesus, mas vai criar também um ambiente social muito importante para a criança e para o jovem, onde eles compartilham experiências, onde eles constroem vínculos de amizade e fraternidade, não é? Entre si, entre aqueles que atuam na evangelização. Então, a ação evangelizadora é uma atividade da Casa Espírita que se realiza impactando muitas pessoas, não é? Os pais, os familiares que são envolvidos para a participação dos seus filhos e automaticamente para a sua participação também. Então, a evangelização espírita ela tem um amplo leque de atualização. Edilúzia está dizendo que foi evangelizada, que coisa boa, eu também. E aí cabe nos pensar, nós ficamos a meditar no impacto da ação evangelizadora de uma casa espírita. Quais são os atores que fazem parte do processo da evangelização? A quem a evangelização envolve diretamente? Então, a primeira instituição impactada pela evangelização é o próprio Centro Espírita, não é? Para a evangelização acontecer, para que esse evento tão importante na vida da criança e do jovem aconteça, é preciso que a Casa Espírita, que os seus dirigentes, que os seus trabalhadores estejam sensibilizados para se envolverem e oferecer à comunidade o trabalho da evangelização, as aulas de evangelização, porque a evangelização se constitui numa escola, não é? Uma escola de evangelização espírita. Só de dizer isso já é uma grande emoção. A gente poder pensar, o centro espírita que eu frequento tem uma escola de evangelização espírita. Ou a cidade onde eu moro tem um centro espírita, ou alguns, e neles há uma escola de evangelização espírita. É muita honra social que se ofereça às crianças e aos jovens a possibilidade das aulas de evangelização, de conhecerem Jesus a partir dos ensinos da doutrina espírita, de compreenderem a dinâmica da vida com o seu grande objetivo, que é o da imortalidade. Então pensa uma escola de evangelização espírita, onde as crianças vão poder conversar com naturalidade e expressarem as suas percepções a respeito da vida no sentido da imortalidade. Que coisa boa poder ouvir, eu que sou evangelizadora, fico encantada quando ouço as crianças falando sobre isso, e com uma naturalidade incrível, e com um interesse e curiosidade, mas ao mesmo tempo com um domínio desse conhecimento muito grande. Então, o primeiro ator desse processo é o Centro Espírita, que precisa oferecer a evangelização, abrir uma escola de evangelização. Outros atores nesse envolvimento, a família precisa matricular, levar os seus filhos para a escola de evangelização. As crianças, os jovens, que nós, no ambiente da evangelização, chamamos de
evangelizandos, e os evangelizadores, aqueles que vão assumir o trabalho educacional sobre as bases espíritas para orientar as crianças e os jovens no que diz respeito a um currículo de atividade. Como é uma escola, ela vai ter aí o seu construto pedagógico muito bem organizado no que diz respeito à proposta da pedagogia espírita. Não é? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nessa nossa live, nesse nosso encontro aqui. Nós estamos vivendo tempos de evangelização virtual e esse é mais um motivo de muita alegria. Que bom que em tempos de pandemia, em tempos de recolhimento social, nós temos a possibilidade de encontrarmos as crianças e os jovens e oferecer-lhes as aulas, não é? Dentro dessa dinâmica do encontro virtual, do momento virtual, e explorar isso com eles. Eles são completamente sintonizados com o uso das tecnologias e nós, é lógico, não poderíamos deixar um intervalo, né, uma interferência muito longa nesse encontro com as crianças e com os jovens via evangelização virtual. Então, desde o ano passado, a Federação Espírita do Estado da Bahia, através dos seus conselhos regionais, dos conselhos distritais, vem desenvolvendo uma proposta para que as crianças e os jovens não fiquem sem receberem as orientações das aulas de evangelização espírita. Então, é uma atividade que está voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e o jovem. E o que pretende uma escola de evangelização? Por que ela é tão importante? Porque ela vai propor que as crianças estudem a lei natural que rege o universo, estudem a origem, o destino e o destino dos espíritos, e estudem as relações dos espíritos com o mundo físico. Então, os princípios que regem o currículo da Escola de Evangelização são os princípios espíritas, que sofrerão uma adequação, um ajuste, uma organização lúdica, interativa, para que as crianças possam se envolver, para que os jovens possam participar, se interessar, mas há toda uma dinâmica de estudo bastante valiosa e importante na vida da criança e do jovem que frequenta uma escola de evangelização. Então ela é importante também porque ela oferece ao evangelizando a oportunidade de se conhecer, de se perceber, de perceber a si mesmo e de conhecer-se enquanto ser integral que é. E com a sua capacidade crítica de poder selecionar as coisas boas, de poder separar o joio do trigo, como ensinou Jesus. A evangelização é importante para as crianças porque elas vão ser orientadas a construírem consciência espiritual. Nós somos espíritos, temos um corpo. A cada encarnação vamos assumindo uma veste corporal diferenciada, mas nós somos espíritos e que temos uma participação, que temos uma herança espiritual para ser organizada e construída, são cidadãos do universo e eles vão estudar na evangelização sobre isso. O que é ser um cidadão do universo? O que é ser um agente de transformação? Porque a evangelização vai ajudar a criança e o jovem a perceber que o grande sentido da nossa existência é exatamente o da transformação, o da mudança para melhor, rumo à perfeição com o objetivo de evoluir e de melhorar. Então os espíritos evoluídos, eles destacam em vários comentários e livros e orientações a relevância da tarefa evangelizadora. E Guilom Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita brasileira e que traz comunicações agora com a sua vivência, né, já há alguns anos, com a sua experiência no âmbito espiritual,
Ele diz que é imperioso que se reconheça na evangelização das almas uma tarefa da mais alta expressão na atualidade do movimento espírita. Vamos pensar sobre isso. É imperioso. Então está colocado para todos nós, espíritas, que atuamos em qualquer área da casa espírita, o reconhecimento de que a evangelização de almas é tarefa da mais alta expressão no momento atual na atualidade da doutrina espírita. Então, não é uma atividade qualquer. Ela é muito importante por isso, porque não é uma atividade simples, que se faz para ocupar o tempo. Não, ela é uma atividade de grandes objetivos, pensados, planejados, orientados pela espiritualidade. Viana de Carvalho diz que cabe à evangelização a tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos. Olha que interessante. Cabe à evangelização espírita a tarefa de preparar os futuros cidadãos desde muito cedo e habilitá-los com ferramentas sublimes de conhecimento e de amor, para que eles sejam capazes de desempenhar os compromissos que eles precisam desempenhar, que lhes cumpre atender, edificando uma nova sociedade. Então, a importância da evangelização, meus amigos, é que tudo que se faz hoje e agora sofrerá um impacto no futuro pela possibilidade de os evangelizados, os evangelizandos, poderem modificar a estrutura social onde eles se encontrarem e tornar a sociedade uma sociedade melhor, idealizada pelos espíritos, sonhada pelo codificador, que em diversos dos seus textos autorais, Allan Kardec vai falar desse ideal de uma sociedade justa, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade respeitável, de uma sociedade com direitos iguais, com respeito às diferenças. E para que isso aconteça, Viana de Carvalho diz que é tarefa da evangelização espírita preparar os futuros cidadãos para eles cumprirem o atendimento da constituição dessa sociedade. Então nós temos, todos nós aqui envolvidos nessa live, nós temos um compromisso muito grande com a educação espírita. Nós temos um compromisso muito grande em promover, em colaborar, em ajudar para que a evangelização aconteça nos nossos centros espíritas, para que essas metas espirituais idealizadas por Jesus, o maior evangelizador que esse planeta já viu, idealizadas pelo Cristo que evangelizou a todos os que dele se aproximavam, escolhendo a estratégia que alcança as emoções e as fibras mais sutis dos sentimentos, contando histórias, contando parábolas, trazendo lições grandiosas para o entendimento a partir de uma história, a partir de uma parábola. Então Jesus nos ensinou uma das melhores estratégias de alcançar as crianças, de alcançar os jovens, os adultos, com a contação de história. É claro que na atualidade os tempos vão se modificando e além de contar história, a evangelização espírita, ela possui um número muito grande de possibilidades, de ferramentas para alcançar o entendimento, a reflexão, o envolvimento das crianças e dos jovens na aula de evangelização. Mas Viana diz que esse é o nosso compromisso e que a tarefa da educação ela é indeclinável, ela não pode ser adiada, ela não pode ser deixada de lado, ela precisa estar priorizada o tempo inteiro. Na infância, é importante que nesse período da infância haja uma ação relevante para contribuir com o processo de aprimoramento da criança. Por isso, Kardec então, pensando no aprendizado, pensando nas diferentes fases por que passa o ser,
quando assume uma existência, uma nova encarnação, na questão 383 de O Livro dos Espíritos, vai perguntar às entidades luminosas que nos esclarecem a partir dos questionamentos do codificador. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? É útil passar pela infância? Já não se deveria chegar mais rápido? Precisa? Qual é a utilidade para o espírito? Se ele já é um espírito que tem uma maturidade, por que tem que passar pela infância? Por que tem que retomar o aprendizado, o passo a passo, todas essas diretrizes aí do desenvolvimento físico, por exemplo? E os espíritos respondem assim: encarnado, o espírito tem o objetivo de se aperfeiçoar. E durante o período da infância, o espírito, o ser, está mais acessível às impressões, às influências que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, capazes de lhe auxiliarem o desenvolvimento, para o que devem contribuir todos aqueles responsáveis incumbidos de educá-lo. Olha que interessante, dizem os espíritos. Na infância estão os seres com mais condição de absorverem ensinamentos e de superarem muitas vezes tendências infelizes. E nós não sabemos quem são as crianças do ponto de vista das suas experiências espirituais, do ponto de vista da sua bagagem reencarnatória. Então, quanto mais cedo eles conhecerem o Evangelho de Jesus, quanto mais cedo eles forem impactados pelas orientações grandiosas da doutrina espírita, mais chance eles têm de superarem as suas más inclinações. Então, são crianças, são doces, são de todo o aspecto de inocência, de acolhimento, de proteção que todo mundo quer oferecer, mas às vezes está ali um espírito que enveredou por erros, por crimes, por maledicências graves e que chega-nos para serem influenciados, porque a infância é a idade da acessibilidade maior ao conhecimento. Então, desde muito cedo, seguindo essa orientação dos espíritos, será preciso que as crianças se integrem às aulas de evangelização, para que todas as suas melhores inclinações possam ser afloradas, para que todas as suas tendências infelizes possam ser educadas, reeducadas à luz da compreensão da vida espiritual, dos seres espirituais, da concepção de reencarnação que a doutrina espírita nos ensina. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os espíritos vão nos alertar. O espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo na vida corporal, as imperfeições de que ele ainda não conseguiu superar nas suas existências precedentes. Então, se ele traz essas cargas de imperfeições, a infância é o período ideal, adequado, para que nós ofereçamos à criança a escola de evangelização espírita. Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, um grande pensador, filósofo espírita, vai nos dizer que o ser, que o espírito não é uma página em branco, é um universo já formado e por isso ele precisa de orientação para reorganizar aquilo que interiormente, que espiritualmente ele ainda traz de má inclinação, nós ainda trazemos de má inclinação, não é? Então é um indivíduo com várias tendências e quanto mais eles aprenderem o construto moral, não é? As bases do Evangelho de Jesus, mais chance terá de organizar o seu projeto reencarnatório pensando no progresso, pensando em evoluir. Então a filosofia espírita vai permitir, na aula de evangelização, que eles estudem sobre Deus,
que eles estudem sobre o amor, sobre reencarnação, sobre perdão, sobre a bondade infinita de Deus, sobre a visão da morte. E tudo isso vai ajudá-los a construir um processo de autoeducação, tendo em vista os dois olhares para a vida física, a vida espiritual, a vida física e vice-versa. A função principal de uma escola de evangelização espírita é despertar em todos a compreensão do amor e a compreensão da educação. Então nós precisamos despertar nas crianças o ser cósmico que elas são. Que coisa boa pensar sobre isso. Nas aulas de evangelização nós nos surpreendemos com a meninada fazendo suas colocações diante da sua percepção espiritual, respondendo com naturalidade, falando sobre o ser espírito com naturalidade, ajudando outros que estão chegando a aprenderem também. Então, além do conhecimento espírita, que faz parte de uma aula de evangelização, o arcabouço espiritual que cada um traz é ali que desabrocha, não é? Que vem à tona e que eles conseguem aprender uns com os outros também. Então, além de aprender com o conhecimento espírita dos livros, das aulas, das orientações das tias da evangelização, eles também têm a chance de aprenderem entre si, de aprenderem com a maturidade espiritual que eles trazem. Então, a educação espírita ensinará os homens a serem conscientes dos seus direitos e da necessidade de pensarem em irmandade, em sermos irmãos cada vez mais conscientes. Nesse encaminhamento, a educação do espírito é o centro, é o foco principal da proposta espírita. Nossa, fala tanto de educação, por que será? Por que será que a doutrina espírita tem um discurso tão intenso falando de educação? Vamos lá nos primórdios do surgimento da doutrina espírita? Não é à toa que ela foi codificada por um educador, por alguém que recebeu influência, né, de um grande pensador que continua com a sua filosofia do amor, né, porque Pestalozzi dizia que a educação é algo que se faz com amor. Não dá para fazer somente com exigência, não dá para fazer somente com conhecimento científico. Educação se faz com amor, dizia Pestalozzi. E é exatamente este homem que aponta para o mundo um indicativo de prática educacional afetuosa, amorosa, olhando a criança, o jovem que vai aprender nas escolas regulares como seres que precisam de um tratamento amoroso. Ele é o que inspira, o que orienta, que é o mestre de todo o aprendizado pedagógico de Allan Kardec. Então, o nosso querido codificador, ele passa a organizar a doutrina espírita com olhos pedagógicos, com olhos educacionais, vai dizer da importância do desenvolvimento do ser e conhecer as vidas sucessivas é uma grande construção para esse processo de educação, para esse processo de aprendizagem que todos nós fazemos parte. Não só as crianças, não só os jovens, todos nós temos muito e continuamos aprendendo sempre. Não é à toa que os próprios espíritos, ao se referirem à experiência no planeta Terra, vão dizer que a Terra é uma escola e que as almas e que os espíritos se matriculam nesta escola para se aperfeiçoarem. E a nossa matrícula nesta escola, em cada encarnação, cada reencarnação que a gente vai assumir, nós nos matriculamos para avançarmos, para aprendermos mais. Então, a educação espírita já não está mais nos parâmetros apenas da infância e da juventude. A educação espírita está posta com a sua importância para todos nós.
para todos nós em diferentes idades, em diferentes fases da vida. Por isso, Herculano Pires vai nos dizer que o Livro dos Espíritos é um manual de educação integral que foi oferecido para a humanidade para ajudar a todos os seres encarnados a construírem de forma coerente a sua vivência na escola, que é o planeta Terra. Então, Kardec dizia que a educação espírita se inicia nas famílias. E esta é uma outra instituição que tem muito a ver e que tem uma necessidade, uma dependência muito grande do vínculo com a casa espírita. A família precisa levar as suas crianças, os seus jovens, para frequentar uma escola de evangelização. E ainda no seio da família, os exemplos cristãos, o estudo do Evangelho no lar, a reflexão e a orientação sobre reencarnação, sobre a compreensão de Deus, da fraternidade, a possibilidade de intercâmbio entre encarnados e desencarnados ainda no seio da família, com a orientação adequada e coerente daqueles que estão ali na diretriz dessa família. Os pais precisam ministrar aos seus filhos o conhecimento espírita, a consciência desse conhecimento e utilizar, lógico, de todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece. O Evangelho no lar, os recursos da prece, a aplicação de passe, o diálogo fraterno, o esclarecimento a respeito do contato, da conversa, do diálogo com os espíritos desencarnados. Tudo isso cada vez mais faz parte do ambiente familiar. E a família, eu gosto sempre de dizer isso, que a família recebe da casa espírita uma imensa contribuição quando a casa espírita oferece uma escola de evangelização. Pensa nessa importância. Nós estamos em casa e encaminhamos em tempos normais, não é? Os nossos filhos para a escola de evangelização. E pensamos assim, que coisa boa, nós temos uma escola espírita para auxiliar meu filho, minha filha, na aprendizagem de que ele necessita para o seu verdadeiro desenvolvimento. Ele vai à escola formal e vai à escola espírita. Em tempos de pandemia, sem a possibilidade ainda dos encontros presenciais, a escola de evangelização espírita virtual. Então, outro dia nós estávamos numa reunião de pais, conversando com os pais a respeito do trabalho da evangelização que nós realizamos, e uma mãe comentou algo muito interessante. Eu estou sendo evangelizada, Cleildes, porque eu assisto às aulas com meu filho, até para estimular, fico com ele ali do lado do computador e eu estou encantada de tanta coisa boa que eu já nem lembrava e que vocês apresentam nas aulas da evangelização virtual. Então, os pais espíritas precisam cada vez mais construírem esse compromisso de levar os seus filhos. A casa espírita muito se alegra quando o seu grupo de crianças e jovens cresce, aumenta cada vez mais. Mas a primeira alegria tem que ser no coração da família, não é? A primeira alegria tem que ser da mãe, do pai, do responsável por aquela criança, que tem a grande contribuição do centro espírita em levar conhecimento, em dinamizar de forma atraente, envolvente, lúdica, a possibilidade dessas crianças aprenderem cada vez mais. Então, a gente que é pai e mãe tem muito que agradecer ao Centro Espírita por esse contexto educacional que ele nos oferece. Eu fui evangelizada no Centro Espírita Deus Cristo de Caridade em Serrinha. E eu lembro com tanta alegria de uma figura que tem uma história grandiosa do ponto de vista do conhecimento e do compromisso que tinha, que tem até hoje, não é? Porque, embora desencarnado, está atuando aí no movimento espírita, que era Aristóteles Damasceno Peixinho, nosso querido tio Peixe. Nós chegávamos para a aula de evangelização e ele estava lá,
caminhando pelos corredores do centro, olhando um lado, olhando o outro, como fazendo uma recepção, uma acolhida às crianças e às famílias, para que todos pudessem adentrar as salas e fazer parte daquele trabalho. Então, toda vez que eu penso em evangelização, do ponto de vista da casa espírita, nós temos essa grande referência da minha vivência, da presença do nosso querido tio Peixe, sendo um baluarte desse estímulo para a evangelização, para a frequência da evangelização. E por que isso? Porque a evangelização é uma ação extremamente importante. Ela faz muita diferença. Ela preconiza equilíbrio. Ela vai ajudar o homem, o ser, a desenvolver o aprendizado do Evangelho e se integrar melhor ao mundo. Deus nos criou para isso, para que a gente aprenda, para que a gente melhore. E se nós temos uma escola de evangelização, nós temos uma grande oferta de conhecimento moral para absorvermos e para ajudar os nossos filhos a aprenderem. Que alegria um pai e uma mãe poderem ver os seus filhos encaminhados ao longo de toda a sua infância e da juventude no ambiente espírita e dessa doutrina não mais se desvencilhando e tendo a certeza de que educado coerentemente, moralmente na infância e na juventude, um ser humano maduro, responsável, com um nível de consciência diferenciado, construído na escola de evangelização, com a contribuição da escola de evangelização, oferecendo, é claro, uma segunda instância, porque a primeira é a família. Então, a escola de evangelização espírita, ela vai trabalhar, orientar as crianças e os jovens sobre os mesmos princípios da doutrina, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, de onde nós viemos, para onde vamos, como é esse trato, essa ligação entre encarnados e desencarnados. Eu me lembro de uma cena muito interessante. Eu estava fazendo uma palestra no centro espírita aqui da nossa região, uma palestra presencial, e tinha uma menina com um caderninho na mão, sentada com a mãe, assistindo a palestra, e eu de vez em quando ficava me perguntando, será que ela está envolvida, entendendo, né? Uma palestra para adulto, mas enfim, ela estava ali. E aí, ao término da palestra, a mãe me procurou e me disse assim, olha, eu vim te dizer uma coisa muito interessante. A minha filha é médium e nós estamos começando a frequentar o centro espírita em função das experiências mediúnicas que têm ocorrido em nossa casa, a percepção mediúnica dela. E ela estava ali sentada e escreveu, e ela usa esse caderninho, de vez em quando vai escrevendo as coisas que ela vê para a gente conversar. E ela escreveu assim, minha mãe, eu estou vendo uma pessoa do lado daquela moça. E minha mãe, a pessoa saiu. Minha mãe, a pessoa voltou. Agora tá bem perto dela. Ou seja, nós precisamos lidar com isso cada vez mais com naturalidade. Então essa criança passou a frequentar a escola de evangelização, passou a ser orientada, não é? Claro que passou e nessa orientação a ter um controle, a não ter um estímulo imenso para a mediunidade na infância. A mediunidade na infância é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, e é exatamente a frequência da aula de evangelização que vai ajudar a entender e a organizar psiquicamente, espiritualmente, o fluir dessa percepção da mediunidade. Então, são princípios que fazem parte do estudo e da vida das crianças e que a gente tem que trazer para conversar, para refletir. Nós vamos estudar sobre as leis morais, sobre a vida presente e a vida futura. Vamos estudar as implicações do que se faz agora e das consequências das nossas atitudes. Então, outro dia nós estávamos contando uma história, que eu não lembro bem o detalhe, eu só lembro de uma criança me dizendo, tia, que nessa história tem uma cena que falava sobre lei de causa e efeito.
Nem eu estava trazendo ali o comentário sobre lei de causa e efeito de uma criança de 8 anos. Né? A gente estudou a lei de causa e efeito, então ali isso que aconteceu com o menino foi o efeito das coisas que ele fez de errado e tal. Então as crianças vão entendendo com muita naturalidade os princípios, né, da lei natural e estudando isso numa aula na escola de evangelização. Bom, ainda pensando um pouco nesse processo, eu sempre gosto de lembrar que educação interessa para todas as idades, para todas as etapas. Então, o ser espírita é engajar-se num processo de autoeducação, de busca de conhecimento. E recentemente nós temos um estudo muito interessante de um material, de um texto escrito pelo até recentemente presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Dr. André Luiz Peixinho, em que ele vai falar da teleologia espírita, que é o sentido evolucionista do pensamento espírita. E ele diz que a finalidade única, exclusiva da educação dentro do pensamento espírita é a evolução. Então, a evangelização é importante porque nós também vamos falar isso com as crianças. Vamos estudar com eles sobre evoluir. O que é preciso fazer para evoluir? Doutrina espírita é uma filosofia de mudança e de transformação, que nos ajuda a pensar o tempo inteiro em como é que eu estou? Onde é que eu posso melhorar? Por que eu tive essa reação? Será que eu podia ter me comportado de outra forma? Então, o tempo inteiro a doutrina espírita nos ajuda a fazer essa reflexão desse burilamento interior, de melhoramento. Então, ela se deriva dessa ideia estruturante da educação espírita, evoluir, expandir a compreensão sobre evolução e colocar foco, colocar energia e força nesse projeto que todo mundo tem. Então as crianças outro dia, mas todo mundo tem um projeto, todo mundo nasceu, veio para o mundo tendo um projeto organizado espiritualmente no mundo espiritual. Então a gente tem que tentar entender. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente se entende mais. Eu já sei qual é o meu, qual caminho eu seguir, o que eu tenho que fazer. Porque isso está guardado aí no nosso interior, no nosso íntimo, né? Então esta ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e essa relação com o mundo corporal, ela faz parte intensamente das aulas da evangelização espírita, porque o espiritismo é a chave com a qual tudo se explica, com a qual tudo se esclarece, como diz Allan Kardec. Olhando o tempo aqui, a doutrina espírita vai nos ajudar a nos tornar seres melhores, vai nos ajudar a organizar melhor o adiantamento, a evolução do indivíduo e das massas, dizem os espíritos. É um ponto de apoio. Espiritismo, escola de evangelização, é luz que nos guia. Vai nos ensinar a lidar com as provas, a desenvolver paciência e resignação. Vai nos ensinar a despertar a esperança, não esperança de esperar, de ficar parado esperando, não, esperança de esperançar, de acreditar que pode ser melhor, de acreditar que pode ser cada dia dar um passo a mais no sentido da evolução. Então, a doutrina espírita, as aulas de evangelização tocam a nossa esperança e nos acende a chama do gosto, da vontade para construirmos a verdadeira felicidade. Uma grande oferta que a doutrina espírita, especialmente no ambiente infantil, que é o que nós estamos tratando aqui, e juvenil, mas ela alcança com esse recurso qualquer público, é a leitura. Se há um ponto que nós podemos elogiar muito, esta doutrina, é pelo seu arcabouço, pela sua organização literária. Existe à disposição das crianças um número muito grande de livros espíritas infantis,
juvenis, com muito estímulo para o conhecimento e para o estudo espírita. E André Luiz, no livro Conduta Espírita, diz que o livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Eu vou dizer de novo, porque essa frase a gente não pode esquecer. Um livro edificante. O que é um livro edificante? É um livro que tem ensinamentos do bem, é um livro que contribui com a formação moral, é um livro que tem uma historinha muito bonita, mas que guarda no seu interior e que transfere a quem lê o ensinamento que fica marcado para a sua vida, para o aproveitamento na sua vida. Então, o livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Então, aprender é algo que o cérebro processa e vai guardar. E para nós espíritas, aprender é algo que tem uma grandiosidade muito maior do que os registros cerebrais. O espírito se apropria de conhecimento e esse é o grande tesouro, de que ele não perde, que não se distancia, que ninguém tira de nós. É conhecimento. E conhecimento, à luz da doutrina espírita, é luz no caminho. É aquilo que edifica o nosso projeto de melhora. Joana de Ângeles diz que existem 3 grandes eixos para que a doutrina espírita se desenvolva no ser. E que a casa espírita e a escola de evangelização espírita precisa oferecer, precisa espiritizar, precisa qualificar e precisa humanizar. Espiritizar é conhecer, é defender o conhecimento. Então as crianças vão para a escola de evangelização, elas vão aprender doutrina espírita, elas vão aprender os princípios da doutrina espírita e a relação desse conhecimento com a vida. Isso é espiritizar para Joana. É preciso qualificar, então tem que melhorar. Tem que ter qualidade, tem que fazer de um jeito que seja bom, mas dali mais um pouco já fazer de um jeito que seja melhor, encontrar a possibilidade cada vez mais de qualificar. E o espiritizar e o qualificar estruturados no humanizar. A escola de evangelização espírita tem na sua prática uma relação de afetividade, cria vínculos de amorosidade, recepção, acolhida, abraço fraternal. Então, as crianças, os jovens, eles são recebidos pelas tias, como a gente se intitula, não é? Nós somos as tias da evangelização, procurando oferecer-lhes o melhor, o mais afetuoso, o mais com mais ternura possível, para que a gente experiencie dia a dia nessa escola espírita a possibilidade de criarmos laços verdadeiros. E diz Joana que quando nós trabalhamos numa casa espírita, espiritizando, qualificando e humanizando, Jesus chega bem pertinho dela. Jesus visita este lugar, porque há o eixo, o equilíbrio adequado de conhecimento, de integração, de melhora e de amorosidade entre todos os que compõem esse ambiente. Emmanuel diz que espiritismo é um processo libertador de consciências. Então a escola de evangelização não pode esquecer de que todos os seus ensinos serão com foco nesse exercício pleno de liberdade. Liberdade é algo que só se exercita, que só se vivencia quando se tem conhecimento. E doutrina espírita é a doutrina de conhecimento. Não é assim? Bom, para concluir, vamos lembrar a promessa grandiosa do Mestre Jesus para todos nós. Pensa que o Consolador prometido pelo Cristo há mais de 2000 anos está entre nós. Nós temos acesso ao Consolador. Jesus prometeu e essa promessa foi cumprida. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. O Consolador, prometido por Jesus, está entre nós. E nós, família, temos a oportunidade de fazer com que o Consolador alcance, adentre o coração da infância. Alcance a mentalidade do jovem e os ajude a construir esperança. E os ajude a construir conhecimento que lhes dê estruturas morais para vencerem os problemas, os dissabores, as provas, os compromissos que ainda estão marcados pela dor. O Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita e ela abre as suas portas através do Centro Espírita Caminheiros da Paz e abre mais portas através da Escola de Evangelização Espírita que os caminheiros inauguraram há tanto tempo e que cada vez mais deverá ter uma vaguinha, mais uma, para que muitos possam aprender sobre o Consolador prometido por Jesus através dessa grandiosa ação evangelizadora que o trabalho da evangelização espírita pode desenvolver. Então eu quero cumprimentar a todos vocês por este Centro Espírita de paz e de luz e dizer que todo centro espírita precisa ter como está no nosso conhecimento, como faz parte da história do movimento espírita da nossa região, do Conselho Regional 6. É uma meta prioritária da liderança do Conselho Regional, evangelizar. Evangelização espírita. Uma das tarefas da evangelização espírita no Brasil já tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Que a Federação Espírita Brasileira oferece todo um trabalho muito bem organizado para que os centros espíritas desenvolvam a escola de evangelização. Oferece a escola de evangelização e uma das campanhas da Federação Espírita era um convite. Um convite que eu gostaria de utilizá-lo para a gente ir encerrando a nossa conversa. Evangelize, coopere com Jesus, ajude a semear as sementes do Evangelho do Cristo através da evangelização. Todos nós podemos colaborar. Evangelize, leve crianças para o centro espírita para a evangelização. Evangelize, ajude a organizar o centro espírita para receber as crianças. Evangelize, prepare aulas, estude histórias, prepare parábolas, fale de Jesus. Evangelize no seu lar e construa a proteção que os tempos difíceis de agora estão implicando. Os tempos difíceis que nós estamos vivendo têm lições espirituais grandiosas. Evangelize dentro de casa. Ajude as crianças a conhecerem Jesus. Não as deixem com as lacunas, com os espaços vazios nas suas mentes. Esses espaços são para o Cristo. Mas nós precisamos trabalhar juntos para que as crianças conheçam toda a história e todos os ensinos de Jesus. Pensando assim, nós queremos agradecer ao Mestre amado pela oportunidade grandiosa de aqui estarmos reunidos, refletindo sobre a evangelização. Que as bênçãos celestiais dos Espíritos amorosos e bondosos que atuam nos caminheiros da paz possam visitar os lares de todos que estão presentes nessa reunião e nos sensibilizar, e nos envolver, e nos amparar, e especialmente amparar a infância, proteger a infância,
socorrer os jovens, ajudá-los a enxergar a vida como precisam. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos, um prazer estarmos juntos e até uma próxima oportunidade.